بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hoje inshallah vamos aproveitar este tempo para falarmos do Yamin e Nadr. Yamin fala-se de juramento. Yamin significa juramento e Nadr é promessa que nós fazemos para uma determinada ação. O Sharia, portanto, colocou regras e normas a respeito destes dois capítulos que vamos falar hoje. Primeiro vamos falar de juramento. Juramento, estamos a falar no termo geral daquilo que nós no nosso dia a dia vamos jurando. No nosso dia a dia nós juramos de várias formas, seja jurar usando termos de língua árabe ou usando qualquer que seja a língua. Portanto, isto tudo se chama juramento. E o Sharia colocou normas e regras deste mesmo juramento. E há penalizações se a pessoa também não honrar, portanto, com o compromisso daquilo que ele jurou. Então, é em torno disto que, inshallah, em poucos minutos vamos tentar resumir. E juramento no Islã, segundo a classificação do Sharia, existem, portanto, três tipos de juramentos. Segundo a classificação do Sharia, existem três formas de jurar ou três tipos de juramento. Primeiro, existe aquele juramento que o Sharia não considera, é como se fosse uma brincadeira ou uma simples fala. E este juramento é aquele que ocorre a pessoa, portanto, que ocorre na pessoa, a pessoa sem intencionar prometer algo ou trazer algo sério, mas jurou assim por o hábito. Nós temos verificado na nossa comunidade, por uma simples razão, nós dizemos, Wallahi, eu não fiz. Quer dizer, não me pediram jurar. Ou, Wallahi, eu vou fazer isto. Sabes, eu estava cansado, Wallahi. São formas que nós temos utilizado o juramento. Então, este tipo de juramento chama-se, é a primeira divisão que chama-se al-yamin al-laghu. É um juramento em que a pessoa, portanto, não está a intencionar comprometer-se com alguma coisa, mas apenas é um hábito que as pessoas têm falar e logo colocar o Allah. Então, este tipo de juramento chama-se juramento de laghu. Um simples juramento que não tenha por detrás um compromisso. E este tipo de juramento é este que Allah subhanahu wa ta'ala dá referência no Surat Al-Ma'idah, no versículo 89, onde diz: La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah não vos culpa pela futilidade em vossos juramentos. Isto é, estamos numa conversa nossa que não tem nada a ver com o din, e nós só trazemos o juramento como uma forma de hábito e o costume nosso. Então, este que, portanto, não tem nenhum compromisso e a pessoa, portanto, não tem problema nenhum perante o Sharia. O que vem provar é este versículo que acabamos de citar, onde Allah diz: Allah não vos culpa pela futilidade em vossos juramentos, mas sim vos culpa pelos juramentos intencionais, portanto, não cumpridos. Agora, aqueles juramentos intencionais que nós não cumprirmos, aí nós seremos julgados. É onde nós devemos ter todo cuidado.
o segundo é al-yamin al-munaqida. É aquele tipo de juramento em que a pessoa intenciona fazer um compromisso com algum caso, com alguma determinada causa. E muitas das vezes juramos para aquilo que vai ocorrer no nosso futuro, ou para o futuro de alguma coisa, ou quando prometemos alguma coisa a alguém e juramos. Juramos com o intuito de nos comprometermos que, olha, em nome de Allah, o testemunha e quem vai julgar nós é Allah, eu vou honrar com este compromisso. Agora, este tipo de juramento é que a pessoa deve, portanto, cumprir. É este que o versículo diz: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Mas Allah subhanahu wa ta'ala vos culpa pelos juramentos intencionais não cumpridos por vós. Isto é, você intencionou jurar e prometeu fazer alguma coisa. Se não cumprir, é este juramento que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, irá nos julgar. Agora, aquele juramento da primeira categoria que mencionamos é aquilo que nós constantemente, portanto, estamos submetidos. O terceiro é al-yamin al-ghamus. Este é o mais perigoso. Yamin ghamus fala-se daquele juramento em que a pessoa sabe que está a mentir. Você jura sabendo que está a mentir. Por exemplo, você compromete-se com o seu patrão, ou com a sua empresa, ou com o seu irmão, ou com o seu familiar, em fazer uma determinada coisa. Quando perguntam, já fizeste? Então, para ele acreditar, não lhe dar cobranças, não pedir para você mostrar na altura, diz, Wallahi, já fiz. Você sabendo que está a falar mentira. Não fez isto. Este é o juramento perigoso no Islã. Por quê? Porque aqui entram direitos deste irmão ou dos outros irmãos. Você jura para beneficiar a si, mas em contrapartida prejudica o outro, porque ele deixa você à vontade, porque já cumpriu com a missão e trouxe o nome de Allah como testemunha. Allah testemunha este ato que você já fez, esta ação. E para ele não te cobrar naquele momento, você jura, dá como o testemunha Allah subhanahu wa ta'ala. Você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, tudo quanto estamos a fazer, Ele tem o conhecimento. Porque em nossa volta tem anjos que estão a fazer o registro das ações que nós estamos a praticar. E tudo quanto nós estamos a falar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Não existe nenhuma palavra que o ser humano tira para fora, a não ser que os anjos registrem, a não ser que os anjos tomem nota. Você jura para se livrar do seu irmão ou em defesa dos seus princípios, seus objetivos e suas vontades, e esquece que existe o Criador que vai julgar, portanto, por este juramento falso. E este é considerado um dos grandes pecados. Este tipo de juramento é considerado al-kabair, um dos grandes pecados. Agora, o primeiro tipo de juramento que falamos, se a pessoa jurar e não cumprir com aquilo que disse como uma forma de brincadeira, não tem nenhuma penalização no Islã. Agora, o segundo tipo de juramento é aquilo que você intenciona fazer algo e não cumpre e quebra automaticamente este juramento. Quando a pessoa quebrar, paga expiação. Tem uma expiação, é como se fosse uma multa. Primeiro, quando a pessoa jura fazer algo, quando a pessoa jura em fazer algo ou em praticar alguma coisa e ele intencionou fazer isto e não cumprir e quebrar este juramento, a expiação é de 3 formas. A primeira forma, itu'am 'asharatu masakin. Tem que dar de comer ou alimentar 10 pessoas necessitadas. Tem que dar expiação. Primeiro é
alimentar ou dar de comer 10 pessoas necessitadas. Qual é a quantia do alimento ou da alimentação? O que é que deve ser? Aí já nós não podemos trazer dificuldade para nós próprios. Aquela alimentação básica em que cada um se alimenta e dá aos seus familiares. Então, jurou fazer algo, não cumpriu, quebrou este juramento. É pecado. E este pecado, para ser perdoado, é preciso pagar expiação, que varia, primeiro, dar de comer 10 pobres. E esta alimentação é aquela básica, portanto, em que a pessoa usa no seu dia a dia e dá de comer aos seus familiares. Não precisa se preocupar se traz quantos quilos, uma alimentação básica para cada necessitado. E também não há problema nenhum em juntar 10 necessitados de uma vez e dar-lhes de comer em função de pagamento da expiação, de quebramento do juramento. Segundo, também a expiação, para além de dar de comer, também dar de vestir a 10 necessitados. Aqui não se junta uma das coisas, você escolhe aquilo que lhe for mais fácil. Não é obrigatório seguir a sequência. Na expiação de juramento, a pessoa escolhe aquilo que julgar ser fácil e simples para si. Então não é necessário fazer, portanto, a sequência, isto é, se não consegue dar de comer, escolher vestuário. Se não consegue vestuário, não. Aqui já a pessoa escolhe aquilo que é simples. Então, segundo é dar de vestir, portanto, 10 necessidades. E o vestuário também tem que ser aquele vestuário que vai de acordo com a norma islâmica. Isto é, um vestuário que é possível fazer salat com o mesmo. Se é para mulher ou para homem, tem que ser um vestuário adequado em que a pessoa, portanto, pode utilizar para fazer oração. Não vai trazer aquilo que você não gosta. Ou aquilo que não gosta, isto é, já não precisa, não tem validade para si. Na expiação não pode ser isto. Tem que dar a melhor coisa. Agora, escolher aquilo que você já guardou há muito tempo não precisa. Mesmo se a pessoa venha levar, você nem se interessa, aqui já não entra. Porque aqui é um dever que nós estamos a cumprir. Terceiro, tahrir raqabat mu'mina, libertar escravo. Nesta nossa era não temos escravos, portanto optamos pela primeira e a segunda, portanto, opção. Então esta é a expiação que deve ser paga a pessoa se efetuar um juramento intencional e não dar o seu cumprimento. E este tipo de juramento também que devemos ter muito cuidado. Muitas das vezes juramos, prometemos e não fazemos o que? Não cumprimos. Mesmo assim também nem pagamos a expiação. Significa este já é pecado grande. O julgamento será diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala e não será fácil. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez estava juntamente com os seus companheiros e ele questionou a eles da seguinte forma: Atadruna manul muflis? Vocês sabem quem é o falido? A pessoa falida, vocês conhecem? Logo, o que apareceu na mente desses companheiros que estavam ao seu redor diz que não, o falido é aquele que não tem dinheiro, que não tem valores monetários. Este é que é o falido. E é isso que nós sabemos, ou que aparece na nossa mente: o falido é aquele que não tem valores monetários. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emendou esta percepção dos seus companheiros, dizendo que não é bem assim. O muflis, o falido, é aquele que virá no dia de juízo final. Enquanto ofendeu este, levou o direito daquele, oprimiu a este, jurou cumprir com isto e não honrou o juramento, quebrou este juramento em não honrar. Então, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer se este servo de Allah chegar no dia de juízo final com este tipo de característica e comportamento? Aí o profeta esclareceu mais adiante dizendo que
este veio insultando este, ofendeu aquele, mostrou-se que era capaz de oprimir este porque era uma pessoa muito forte. Então, o que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala vai chamar aquelas pessoas que foram ofendidas, que foram oprimidas, que juraram que seriam concedido um determinado tanto direito e não lhes concedeu, vai fazer o quê? Vão levar as recompensas que este mesmo indivíduo vinha tendo aqui no dunya, através das ações boas que ele praticou, leva-se aquelas recompensas, começa-se a atribuir como pagamento um por um. Isto é, o que você fez a este? Eu insultei a ele injustamente. Então, leva-se a recompensa, paga-se a esta pessoa que foi insultada. E a este fizeste o quê? Aldrabei. Então, leva-se a sua recompensa, dá-se este como uma forma de compensação e pagamento da aldrabice que a pessoa fez. O que fizeste para este? Injusticei a ele. Então, leva-se também. Agora, se as recompensas neste que ofendeu, injustiçou, insultou, acabarem, terminarem as suas recompensas, e ele não tem nada de bom ou de boas obras que ele já vinha praticando, não tem como pagar porque já terminaram as obras boas que ele praticou, e os ofendidos e os oprimidos ainda são muitos para serem pagos, Allah subhanahu wa ta'ala já vai fazer o quê? Levar pecado daquelas pessoas ofendidas, oprimidas, injustiçadas, começar, ele te injustiçou, não tem nenhum benefício este, não tem nenhuma recompensa, não tem nenhuma boa ação que possa lhe pagar. Então, leva-se os pecados destas pessoas ofendidas e encaminha-se para este que era forte, que ofendia, que era bom para dar cabeçadas aqui no dunya. Então, leva-se os pecados, vão entregando a este senhor. O oprimido também, os pecados, entregam a este senhor. Portanto, até acabar este julgamento. Então, este indivíduo praticou boa ação, mas esta boa ação, portanto, desapareceu através das péssimas ações que foram tão volumosas ao ponto de, portanto, apagarem todas as boas que ele tinha feito. Então, este será o falido, porque não terá nenhuma boa ação e no dia do Qiyamah estará carregado, portanto, de pecados pessoais e pecado das outras pessoas em que ele já vinha ofendendo, insultando. Este é que será, portanto, o falido. Então, e uma das qualidades deste falido é jurar e não fazer o quê? E não honrar o juramento, quebrar o juramento e não pagar expiação aqui no dunya. Não pagar expiação aqui no dunya. Jurou em defesa própria, mas em prejuízo de outra pessoa, que é huquuq al-ibad, direito do servo de Allah. Este é um dos direitos mais complicados e nós devemos ter muita atenção, porque se é huquuq Allah, é aquele direito de Allah. Você não faz salat é para agradar Allah, é direito de Allah. Você reúne requisitos, por exemplo, de fazer o Hajj, você não faz por vontade própria, porque não está interessado em cumprir com aquilo que é os pilares do Islã. Este já é direito de Allah, você será julgado com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ofender alguém, insultar alguém, caluniar alguém, denegrir a imagem de uma pessoa, isto é mais complicado, porque enquanto esta pessoa ofendida, que a sua imagem entrou em causa, não lhe perdoar, Allah subhanahu wa ta'ala não o perdoará. Primeira condição é este ofendido lhe perdoar, conceder-lhe perdão. De seguida já é Allah que vai te julgar se dá para tolerar assim ou não. Eu, como a título de exemplo aqui no dunya, é como se fosse um crime público. Crime público, por mais que o ofendido perdoe, já não é da sua capacidade este perdão. As autoridades continuam, portanto, a levar a cabo este crime. Por exemplo, o roubo ou o furto qualificado. Estás a trabalhar numa determinada empresa, lhe confiam uma missão e tens toda a facilidade porque os bens assim foram confiados, e tu vais furtando, vais tirando porque estavam na sua posse como confiado.
Você roubou, cometeu um crime. Este é um furto qualificado. A empresa move um processo contra si. Mais tarde há um entendimento ou a pena deste proprietário que não, eu perdoo, ele pode tirar da cadeia. Aí já você não tem nenhuma legitimidade de tirar o arguido da cadeia, porque este é um crime público, é o roubo, é furto. Pela lei é algo condenável. Portanto, as autoridades vão levar a cabo esta ação de julgar e educar a este que roubou, para amanhã, quando lhe for confiado uma outra responsabilidade, não voltar, portanto, a incorrer no mesmo erro. Também desta forma funcionam os direitos dos servos de Allah. Quando nós ofendemos alguém, perdemos respeito a alguém, denegrimos a imagem de alguém, se esta pessoa ofendida não nos perdoar, nós estaremos na total miséria. Imagina, caros irmãos, nós muitas das vezes vê alguém, diz que o fulano fez isto, e a nossa qualidade, com influência das nossas compaixões, o que é que nós fazemos logo? Nós multiplicamos, ampliamos este assunto, até o narrador participante não tem melhores detalhes e características do que você que não participou. Então, nós começamos a ofender e espalhamos com facilidade. Pior hoje que temos o WhatsApp, as redes sociais, você ouve uma informação, o fulano fez isto, logo partilha. Esquece que esta partilha estás a falar da imagem de alguém. Tem certeza que ele fez isto? Se fez, se Allah subhanahu wa ta'ala, uma das coisas que o profeta foi ensinado, aliás foi revelado por Allah, man satara muslimun satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Aquele que esconder segredo do irmão muçulmano, Allah esconderá os seus segredos aqui, dunya, assim como no akhirah. Você ouviu, logo transmitiu, ampliou, gostou, ficou, é direito um servo de Allah. Será que vai conseguir trazer os danos morais, materiais, sociais que você causou a este, por um assunto que você nem participou? Os problemas que a sua família vai enfrentando por esta calúnia, esta difamação, vais conseguir responder perante Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, este é um dos direitos que nós devemos ter atenção. Ao terceiro ponto, Yamin Aghamus, aquele juramento que nós efetuamos para nos facilitarmos, isto é, para nós lavarmos a nossa imagem, sairmos bem, mas perante Allah nós já estamos registrados como mentirosos. E este é um pecado grande. Este tipo de Yamin, de juramento, não tem kafara, não tem expiação. Esta que nós falamos, isto é, você jurou, quebra o juramento, você reconhece que jurou falsamente. Diz que não, vou dar de comer 10 pobres necessitados, que é para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar por este juramento falso que eu fiz, que é o que eu cometi. Neste tipo de juramento falso, não se paga expiação. Por quê? Porque o juramento também, para já, não é válido. É um juramento que não é válido, é um juramento de mentira. Apenas o que tem que fazer é a pessoa arrepender-se, fazer tauba. A pessoa que tem que fazer é tauba, porque é um pecado grande. É um pecado grande, kaba'ir. Fazer tauba significa arrepender-se na totalidade e não voltar, portanto, a fazer ou a cometer a mesma coisa. Porque muitas das vezes nós, quando dizemos faz tauba, diz que está lá, eu não vou fazer mais. 2 dias depois volta a cometer o mesmo erro. Então você não fez tauba. Tauba tem requisitos. Arrependimento perante Allah tem que ser um arrependimento na totalidade. Quando você se arrepende de uma determinada falha, de um determinado erro pecaminoso, para que este tauba seja aceite, a pessoa deve se arrepender e não voltar a cometer o mesmo erro. Isto é que se chama tauba. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa este pecado. Você tem que se entregar na totalidade a Allah e afastar-se daquilo que tu te arrependeste, não voltares a cometer, portanto, o mesmo.
seguida, temos o nadhr. Nadhr, nós traduzimos muitas vezes como promessa. E o nadhr tem condições. Nós, quando prometemos fazer algo, temos que tomar em consideração que este nadhr, portanto, tem condições. Primeiro, o nadhr, a promessa, não é válida quando é feita de uma pessoa que não atingiu a puberdade. A promessa tem que ser feita por uma pessoa, portanto, que atingiu a puberdade e tem a mente sã. A sua mente tem que ser sã. Por exemplo, se uma pessoa mentalmente ela está com problemas, esta pessoa, quando promete algo, Allah subhanahu wa ta'ala não leva em consideração. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Rufi al-qalam an thalatha". A pena é levantada para 3 tipos de pessoas. Uma das pessoas é a pessoa que é o demente, aquela pessoa que mentalmente tem problemas. Então, o nadhr deve ser feita por uma pessoa adulta que atingiu a puberdade e que, com tanto a mentalidade, está sã. E termos de nadhr. Há termos que nós tanto usamos para o nadhr, para nós prometemos algo. Insha'Allah, por exemplo, Insha'Allah, se para estudante, por exemplo, se eu passar de classe, vou jejuar 3 dias. Se eu passar de classe, vou jejuar 3 dias. Para uma pessoa adulta, se eu melhorar nesta doença, vou dar de comer às crianças órfãs, ou vou levar um determinado valor para um orfanato. A pessoa está a prometer, e esta promessa está conectada diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses são os termos que têm se utilizado quando nós prometemos. Ou, Insha'Allah, se eu melhorar, vou jejuar 3 dias. E outros termos que nós utilizamos na promessa. Mas também este nadhr, esta promessa, existem aquelas promessas que são boas e corretas no Islã, ou que são aceitáveis no Islã, e existem promessas que o Islã não aceita. Isto é, se você promete fazer algo, isto fica nulo no Islã, não é aceitável. A promessa, portanto, que é correta e aceitável no Sharia, é aquela promessa, portanto, que a pessoa faz com o intuito de aproximar-se cada vez mais à causa de Allah, ou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permite. Por exemplo, eu, se melhorar nesta doença, vou jejuar, portanto, 2 ou 3 dias. Este é aceitável. Agora, o que não é aceitável, se eu, Insha'Allah, melhorar nesta doença, vou cometer adultério. Este tipo de promessa não é aceitável no Sharia. Ou vou roubar, ou vou bater alguém. Este tipo de juramento no Sharia, portanto, não é aceitável. E nesta promessa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando você promete algo para obedecer a Allah, aí a pessoa deve cumprir com esta promessa. Mas se prometer fazer algo que desobedeça às ordens de Allah, aí a pessoa não deve cumprir com esta promessa. Portanto, a pessoa também, no nadhr, na promessa, se a pessoa fizer este nadhr e não cumprir, também deve pagar a expiação. Se você jurou, aliás, você prometeu
prometeu fazer algo, se eu melhorar desta doença, vou jejuar 2 dias. Se não cumprires com esta promessa, deves pagar expiação. E a expiação que se paga na promessa é a mesma, portanto, que se paga no juramento. Você prometeu fazer algo que é permissível no Sharia, não cumpriu com esta promessa, deve pagar, portanto, a expiação. Portanto, alimentar 10 necessitados ou, portanto, dar de vestir aos mesmos 10 necessitados ou libertar um escravo. Também é a mesma expiação do nadhr, isto é, da promessa e do juramento. Então, o hadith que é narrado, portanto, por o sahabi Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: inna khayrakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو 3. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o melhor entre os séculos que o Islã atravessou é o século que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois século a seguir, e falou 3 vezes: século dos tabi'in, tabi'in e tabi'in. E depois o profeta disse: depois destes 3 séculos, depois do século que viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, virá um povo, virá século de um povo que tem defeitos graves e condenáveis no Islã. Estes foram os melhores séculos que o profeta mencionou, mas depois destes séculos virá séculos em que encontrar-se-á povos que testemunharão algo que nem lhe pediram para ele prestar o testemunho. E é o que nós vivemos hoje. Você vê alguma coisa, eu também vi, quer dizer, não te pediram opinião, nem testemunho, você logo voluntaria-se. Eu também vi, eu testemunho isso. Testemunhar algo enquanto não lhe pediram é contrariar os princípios do Sharia. Também serão pessoas que estarão constantemente a trair-se entre si, entre os outros, traição. E nem vão merecer confiança. Amana, hoje em dia você deixa 10 quilos de arroz com alguém, devia buscar aí, irmão. Ele está a receber só da caturfito. Quando voltar, já que eles não chegam mais 10 quilos. Quer dizer, não há confiança. Você entrega, se é tâmara, guarda lá, aqui se eram 15 tâmaras, volta lá. Se tiver a sorte, encontra 5. Nos traímos constantemente. Não há amana. E uma das qualidades é que estaremos a fazer o nadhr, a prometer e a não cumprirmos. Esta é uma das características do Akhir Zaman: prometer e não cumprir. ويظهر فيهم السمن e irá transparecer neles. As-siman é um termo árabe que significa um comportamento de se desligar na totalidade do din, da causa de Allah. E é o que vemos hoje. Ninguém se interessa, ninguém se preocupa se esta forma que eu estou a vestir agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, esta forma que eu estou a falar agrada a Allah, esta forma que eu estou a comer agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, esta forma que eu estou a me dirigir para os meus próximos agrada a Allah. Não nos interessa. E o din e o Sharia nos ensina que todo o nosso dia a dia temos que estar refletido no din. Levanta-se na cama, tem adhkar. Vai à cama, vai com adhkar. Estás a sair de casa com o dhikr, tudo conectado a Allah. E nós, quantos de nós faz o dhikr ou conhece o dhikr? Ao conversarmos, hoje em dia você dá salam ao seu irmão, não te responde. Nós respondemos salam a quem nos apraz. E responder salam é obrigatório, mas dar não é obrigatório. Isto é, assalamu alaikum, você obrigatoriamente deve responder o salam. Portanto, as pessoas, o Akhir Zaman, irão se desligar daquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma delas é este que nós acabamos de citar: prometer algo que tem a ver com Allah e não cumprir. E o não cumprimento é pecado. E se a pessoa não paga a expiação, e se chegar no dia do juízo final, o julgamento será severo
por causa de, portanto, desleixo daquilo que foi a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, por hoje terminamos aqui. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.